que você acha? Eu A acho que gente vai podemos, né? fazer, vamos fazer aí uns 45 minutos, uns 50 minutos, você que coordena a sua apresentação aí. Eu acho que tá bom. Tá, pode ir falando, perdão. E depois a gente abre, então, para perguntas, ou quem quiser fazer perguntas durante a apresentação, pode colocar no chatzinho ali, a gente depois coordena para fazer as perguntas para o Roger. Quem quiser pode fazer ao Tá. vivo, mas vamos deixar as perguntas um pouco mais para o final, exceto se o Roger abrir aí para o momento que o Roger abrir para as perguntas, né? Vou deixar eu apresentar esse grande senhor aí, o Roger Correia, né? Esse é um grande especialista aí, economista pela PUC aqui de São Paulo, mas a sua grande atuação foi nos Estados Unidos, né? E ainda é nos Estados Unidos, um executivo da área de mercado financeiro de mais de 20 anos de experiência nesse mercado, especialista em gestão patrimonial e gerenciamento de risco, e também ênfase em planejamento financeiro, sucessório e liderança. E hoje, atualmente, ele é o CEO da RC Sucessão Patrimonial e Planejamento de Herança. Então, Roger, quero te agradecer por você estar aqui. Fiz um resumo breve da tua apresentação, porque senão, né, se for contar todas os seus labels lá, né, que você tem, tudo que você tem de certificados aqui, nós vamos ficar um bom tempo aqui falando sobre isso, né? Então, passo a palavra para você, mais uma vez agradeço, tem um grande público aqui muito com vontade de saber aquilo que você tem para nos ensinar, principalmente que nesse momento que todo mundo está pensando em planejamento financeiro, todo mundo se organizando, todo mundo pensando no próximo passo que vai dar, seja durante ou depois dessa pandemia. Então, mais uma vez, obrigado e está com você. Muito obrigado, Damiano. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Vai ser um prazer falar aí com vocês pelos próximos 45 minutos. Como o Damiano falou, o meu histórico todo é na terra do Tio Sam. Então, quando eu comecei a vida, terminei a faculdade, estava jovenzinho, falei, quer saber? Deixa eu passar um ano fora, conhecer um pouco, né, da cultura americana, que até então eu conhecia muito pouco, e acabei me apaixonando. As coisas deram, graças a Deus, muito certo na terra do Tio Sam. E 21 anos depois, eu posso dizer que eu não vi passar. Foram 21 anos que voaram, e um pouco da minha trajetória, né, para vocês que ainda não me conhecem, acho que a grande maioria de vocês, pelo menos, me conhecem brevemente, né? Acho que a Edna eu não lembro de ter conhecido, acho que um grupo pequeno, tá? Então, qual que é a ideia do que eu pensei para hoje, né? O tópico, como eu falei na mensagem, né, no Telegram, eu vou tentar fazer algo básico, que às vezes a gente esquece de voltar para o básico na vida, seja para dieta alimentar, seja para as nossas rotinas de academia e exercício, e a mesma coisa para a área financeira, tá? Então, se vocês tiverem um pouco mais de curiosidade, eu convido vocês a visitarem minha website, né, que é rogercorreia.com.br. Tem uma enciclopédia de informações na minha website, desde vídeos, artigos, sobre praticamente tudo que vocês imaginarem na área financeira, vocês vão conseguir encontrar alguma coisa dentro da minha página, tá? Então, o tema que o Damiano escolheu para hoje, né, que eu falo é o pilar da vida financeira de todo mundo, está resumindo ali naquele triângulo, né, que é a parte de proteção, a parte de acúmulo e a parte de distribuição. Então, para não parecer que é uma propaganda do Roger, né, óbvio que isso é o que está na minha página, eu peguei um materialzinho que eu tenho lá dos Estados Unidos. Peço desculpas, algumas coisas vão estar, ou a grande maioria vai estar em inglês, então eu vou traduzindo, mas é básico, é conceito mesmo, tá? Então, se a gente for olhar o título da minha apresentação hoje à noite, é isso. É uma planta, né, de um modelo financeiro de sucesso. É o que a gente vai estar desenhando agora, um modelo de como se construir, né, como eu digo, uma casa financeira, tá? Recentemente eu tive um amigo que me mandou uma mensagem e falou, Roger, eu queria ouvir de você como você está preparado para a sua aposentadoria, tá? Então, uma pergunta que eu ainda não consegui sentar com essa pessoa, né, para discutirmos, mas se eu for olhar, né, toda a minha trajetória financeira nos Estados Unidos, eu posso resumir a minha vida de acordo com o que eu vou apresentar para vocês hoje. Eu segui literalmente o passo a passo do que eu vou mostrar, tá?
Então, o nome é isso, é um blueprint, né? Financial, do sucesso financeiro. Tá? Então, o que é isso? É uma casinha financeira. Como que a gente organiza as nossas finanças com princípio, meio e fim? Né? O que vocês viram na minha website. Proteção, acúmulo e distribuição. Tá? Então, a razão de hoje é passar um pouco, né, dessa fundação para vocês, de como eu aprendi, de como eu faço isso e como eu desenvolvo isso na vida dos meus clientes também. Né? É um processo onde eu vou apresentar essa casa financeira, vou passar alguns conceitos, algumas vivências do que eu vi ao longo de 20 anos nos Estados Unidos e vou tentar fazer da forma mais ilustrativa possível para não se tornar algo cansativo, que eu vi que essa parte, né, quando a gente coloca o tópico planejamento financeiro, todo mundo corre, né? Então eu vou tentar fazer que fique bem interativo. E eu acho que a recompensa para todos vocês hoje aqui participando é entender, né, como essa fundação funciona, se vocês estão no caminho para a própria vida financeira de vocês, e se eu puder auxiliar de alguma forma, vai ser um prazer. Tá? Então, por onde que nós começamos? E eu faço essa pergunta, né, para todo mundo. Quando nós imaginamos a construção de uma casa, tá? Nós iniciamos pela fundação. Né? Na área financeira, é a mesma coisa. Então, se a gente olhar a nossa estrutura da casa financeira, é bem isso. A gente vai fazer um gerenciamento de fluxo de caixa, tá? Como um dos pilares de um planejamento financeiro. A gente vai entender o nosso valor patrimonial. O americano é muito bom nisso. Né? Qual o valor patrimonial do Bill Gates? Quanto vale o dono, né, o Jeff Bezos, o dono da Amazon? Tudo isso é baseado em ativos menos passivos e tem o valor patrimonial daquela pessoa. Então, o americano, de novo, esses conceitos que eu vou trazer para vocês são conceitos todos que eu desenvolvi, aprendi e criei, né, uma certa expertise, tudo lá fora. Tá? Depois, ainda como base da nossa casinha financeira, eu falo isso com 20 anos de conhecimento de causa. Né? Estou falando com o público brasileiro. A parte de gerenciamento de risco, que lá no meu modelinho, na minha website, é os componentes de proteção, né, fazendo a tradução, é onde o brasileiro peca, né, com todo o respeito do mundo. Por que eu digo isso? Eu recebo telefonemas, como semana passada, um cliente me falou, olha, Roger, eu devo ou não comprar ações do Facebook? Né? E é um cara que já é um cliente meu há pelo menos uns 3 ou 4 anos. Então, eu tenho a foto da vida financeira dele com frequência na minha frente. Então, eu sei todos os aspectos de proteção, acúmulo e, eventualmente, de distribuição. Então, o que eu percebo? A nossa cultura está sempre focada nisso. Me fala qual é a tip, né? Qual é a sugestão do dia para eu ganhar dinheiro na Bolsa de Valores, no mercado imobiliário, com Bitcoin, enfim. Né? Não é isso que eu falo, porque não é isso que eu faço e mostro para os meus clientes. Porque quando a gente trabalha a parte de gerenciamento de risco, primeiro, o que é o gerenciamento de risco? Tá? É literalmente... Antes de eu chegar ali, deixa eu falar um pouco dos detalhes, então, fluxo de caixa. Tá? Nós precisamos ter o controle da nossa vida financeira nas mãos. Eu faço uma pergunta, eu sei que está todo mundo no mudo e quietinho, mas se vocês puderem colocar aquela mãozinha, né, só para eu saber quais de vocês ou quantos de vocês hoje controlam o orçamento familiar. Sabem exatamente o que ganham, né, a receita do marido, da mulher, mas sabem principalmente na coluna de despesas, quanto que vai para despesa do pagamento do financiamento da casa, transporte, comida, educação dos filhos, roupa, recreação. Quem tem isso 100% na ponta do lápis? Damiano, o irmão dele. Eu tenho. Oscar, fantástico. Ou seja, praticamente metade do nosso grupo. Tá? Mas quando eu faço essa apresentação para 50, 100 pessoas, eu vejo que é um grupo pequeno de pessoas que realmente tem a parte orçamentária na mão. Roger, mas é tão importante isso? Então, eu tenho algumas matérias, né, que eu gosto sempre de voltar. Tá? E uma das matérias que eu fiz o ano passado foi exatamente isso. Vamos pensar
atletas de sucesso. Quem tiver interesse, depois entra lá na minha página e dá uma lida na matéria. 50% dos jogadores terminam a carreira praticamente em situação de falência. Tá? Eu tenho um amigo, né, que eu posso, óbvio, a gente vai sempre proteger a inocência de todo mundo, mas foi um grande atleta do futebol mundial. Tá? Ganhou uma fortuna como jogador. Ele terminou a carreira, 3 anos depois do último jogo dele, ele vendeu o último imóvel que ele tinha, porque era uma pessoa acostumada com um fluxo de caixa como jogador gigante, entradas milionárias, mas saídas absurdas. Era festa para 200 pessoas, não tinha limite de gastos, eventualmente tentou manter o mesmo nível e padrão de vida de quando ele era atleta. E isso, como vocês veem na minha matéria, é o caso de jogadores de futebol, é o caso de artistas em Hollywood, de artistas no Brasil. Quando a entrada é muito grande, é nessa hora que realmente a gente planeja para quando, lá no final, a carreira acabar ou o sucesso diminuir, as reservas financeiras poderem dar sequência, né, no que foi criado inicialmente. E, em contrapartida disso, tá, tem uma outra matéria que conta dos poucos casos de atletas que realmente chegaram a se tornar bilionários. Cristiano Ronaldo, né? Eventualmente o Neymar, se não fizer nenhuma outra bobagem, mas alguns casos pontuais de atletas, o Ronaldo Fenômeno, que depois que terminou a carreira de jogador, é um excelente empresário, continuou crescendo o patrimônio, multiplicando, e de alguma forma foi bem assessorado. Tá? Então, essa parte de fluxo de caixa, voltando no meu modelo, é extremamente importante. Saber exatamente o que entra, saber exatamente o que sai, e se no final do dia eu tenho um fluxo de caixa positivo ou negativo. Tá? Seguindo ainda, né, dentro desse conceito, né, na parte de fundação da nossa casinha financeira, é a parte que é muito importante saber qual é o meu valor, o meu valor patrimonial hoje. Tá? Nos Estados Unidos, como que o americano interpreta isso? Tá? Eu tenho a casa que eu moro, sim, faz parte da minha coluna de ativos. Eu tenho o meu carro, faz parte da minha coluna de ativos. Eu tenho uma empresa que vale valor X, faz parte da minha coluna de ativos. A hora que eu diminuo tudo que eu devo, né? Financiamento de casa, prestação de carro, eu vou ter um valor patrimonial, incluindo todos os meus ativos e todas as minhas liabilities, ou todas as minhas despesas, né, ou dívidas. E isso é importante, eu falo, a cada 10 pessoas que eu sento para conversar, e eu estou falando de famílias afluentes, que são donos de negócios, são pessoas muito bem assessoradas, mas quando eu faço essa pergunta, qual é o teu valor patrimonial hoje? 99% das vezes eu encontro aquele ponto de interrogação. Como assim, Roger? Não entendi o que você quer dizer. Então, é muito importante a gente fazer uma análise financeira do nosso dia atual. Eu até convido vocês a fazerem antes da pandemia e pós-pandemia, para a gente saber realmente o que mudou e o que precisa ser ajustado nos meses subsequentes. Tá? Como eu falei, a parte de gerenciamento de risco, eu falo que é a parte mais importante do planejamento financeiro. Não adianta eu chegar aqui para vocês hoje à noite e falar, Marino, eu sou um cara fantástico de investimento nos Estados Unidos, eu tenho dado uma média de retorno para os meus clientes de 20%. Tá? Na parte de gerenciamento de dinheiro, o Marino vai falar, esse cara é fantástico. Mas antes disso, o que pode dar errado na vida do Roger? Tá? Vamos começar. As famílias brasileiras, como os negócios brasileiros, trabalham quase sem reserva. Aí a pandemia veio nos mostrar isso. Quantas famílias eu tenho conversado onde reservas, né, que nós chamamos nos Estados Unidos, fundo de emergência. O nome já diz. É aquele fundo de emergência que pode estar embaixo do colchão, na caderneta de poupança, numa conta ganhando 0%. Mas a gente precisa ter entre 3 e 6 meses de reserva para emergências. Seja
uma pandemia, né, que ninguém, voltando em fevereiro, ninguém imaginava que a vida pararia dessa forma e a coisa vai se prorrogar provavelmente até dezembro desse ano. Então, as famílias que realmente não têm um fundo de emergência ou que os negócios têm, eu brinco, né, brasileiro sobra dinheiro no caixa da empresa, onde que eles gastam, com todo o respeito do mundo, lá na Disney. Vai na Disney, qualquer parque na Disney, você não precisa falar inglês. Todos os brasileiros com reservas nas empresas estão lá na Disney, em vez de criar, né, mecanismos de futuro para as empresas, a gordura é gasta nos parques da Disney, infelizmente. Tá? Então, como parte do gerenciamento de risco, eu convido vocês a começarem a desenvolver estratégias de manterem pelo menos 3 a 6 meses de reservas financeiras guardadas. A próxima palavrinha, e vocês, a grande maioria de vocês já me ouviram falar um pouco mais, é a importância do seguro de vida na vida de todos nós. Aliás, essa empresa, né, que me permite utilizar essa apresentação é a New York Life. É uma das grandes seguradoras americanas que eu trabalhei como gerente deles por quase 9 anos da minha carreira. Tá? Nesses últimos 90 dias, eu não estou mais na empresa, mas óbvio que eu ainda tenho contato com muitos dos clientes que ficaram com a empresa. Né? Eu tive 4 óbitos de antigos clientes, 3 em Nova York e 1 na Flórida, não mais clientes meus, né? Porque, de novo, eu saí da empresa, mas eu tive 4 óbitos num grupo de mais ou menos 1.000 pessoas que eu trabalhei ao longo de 20 anos, em virtude do Covid-19, tá? Que vieram a falecer em virtude do Covid-19. Então, que bom que essas 4 famílias tiveram a oportunidade de me encontrar um dia lá atrás, tá? E possuíam apólices de seguro de vida, que agora, né, no momento de pandemia, pode olhar as estatísticas. A MetLife está batendo recorde de venda, porque nós brasileiros somos muito reativos. O problema existiu, eu vi algo acontecer com o meu melhor amigo, com o meu vizinho, com o meu tio, com o meu pai, vou correr para tentar solucionar um problema. Tá? Então, a gente pode, ainda não tem nenhum, eu tentei buscar algum dado atual, né, do número de pessoas que estão falecendo, se existe algo que mostre a porcentagem dessas famílias que realmente possuíam seguro de vida antes do óbito. Tá? E a estatística me mostra que isso não chegaria a 3% ou 4%, infelizmente. Então, de novo, como parte de gerenciamento de risco, seguro de vida é extremamente importante. Tá? Logo a seguir, vem a parte de saúde. Tá? Posso citar um caso, né, que eu até publiquei recentemente também numa das minhas redes. Esse é um caso que obviamente aconteceu nos Estados Unidos, saiu no noticiário da Globo, aí no G1, né, uns dias atrás. Tá aqui, ó. Homem recebe conta de $1 milhão em virtude de 62 dias que ele ficou internado tratando do Covid-19. Sobreviveu, tá? Graças a Deus, eles ainda brincam, né? A conta ficou em 5,5 milhões de reais, tá? Tinha um plano de saúde em vigor, mas está aqui, ó, a conta final em 181 páginas que ele recebeu do hospital está em $1.122.000. Tá? Agora, imagina se esse mesmo senhor não tivesse um bom plano de saúde em vigor, ou, pior ainda, no caso aqui ele fala que boa parte das despesas serão cobertas pelo plano. Tá? Mas boa parte das despesas pode ser 70%, pode ser 80%. 20% de $1 milhão, nas minhas contas, ainda dão $200 mil de conta para esse senhor pagar. Tá? Então, é importante. Óbvio que no Brasil os gastos são diferentes, né? As coberturas são diferenciadas, mas eu convido vocês a tentarem entender um pouco mais exatamente qual é a cobertura que vocês têm no momento em termos de saúde. Principalmente em virtude, sim, dessa pandemia maluca. É uma cobertura de 500 mil, de 1 milhão, valores ilimitados.
Existem várias modalidades de planos com várias coberturas distintas. E caso necessitem, de novo, de uma segunda opinião de um profissional, vai ser um prazer, né, olhar isso com vocês e poder fazer uma análise mais técnica. Tá? O próximo componente, né, ainda de gerenciamento de risco, tragicamente, né, infelizmente eu não sabia do caso do irmão do Damiano, tá? Mas é algo que eu trabalho nos Estados Unidos com muitos profissionais, no Brasil eu trabalho com muitos médicos, tá? Então, quando a gente volta para olhar aqui embaixo, né, a casinha financeira, então a gente falou do fluxo de caixa, da importância, dos assets and liabilities, e aqui na parte de gerenciamento de risco, em vermelho, por quê? É a parte crucial. Você pega um médico, muitos que eu atendo recentemente, no começo de uma carreira, o que ele tem? Anos de estudo, né, para conseguir se tornar um médico, uma possível receita crescente nos próximos 15, 20, 30 anos da carreira dele, tá? Mas por enquanto ele é só uma promessa. Tá? Então, se a invalidez ocorre para uma pessoa, e eu tenho um caso, né, infelizmente, como você também, né, o irmão do Damiano, perdão, ele está aqui com a gente, eu perdi, deixa eu ver todo mundo aqui, agora que eu... O Bernardo. O Bernardo, perdão. Eu tive um médico, né, alguns anos atrás, muitos anos atrás, isso em 2003, na Califórnia, né, que me abriu os olhos para a importância realmente de um bom contrato de invalidez. Ele era um cirurgião plástico, um cara brilhante. Na época, isso em 2003, ele ganhava mais de $1 milhão, tá, na profissão, pelo que ele fazia. Tá? Ele sofreu um acidente de carro um dia, saindo da clínica, voltando para casa, tá? O carro dele deu perda total. Esse homem não sofreu um arranhão no rosto, ele não sofreu nada. A única coisa que ele perdeu foi a mobilidade da mão esquerda dele. E ele era um cara que operava e era canhoto. Acabou a carreira de médico dele. Ele tinha, na época, 33 anos de idade. Tá? Então, graças a um bom trabalho de planejamento, aquele caso para mim foi onde eu falei, a gente fica pensando em acumular patrimônio, ter dinheiro na vida, se Deus quiser a gente vai chegar lá, mas isso aqui é muito importante. Olha essa pessoa, um cara que ganhava uma receita fantástica, um cara jovem, trabalhador, saudável, cuidava da saúde, passa um maluco no farol vermelho, coloca ele impossibilitado de operar a partir do dia seguinte. Tá? Então, graças a Deus, nesse caso em particular, ele havia feito todo um trabalho de planejamento financeiro, ele tinha uma boa pólice de invalidez, que permitiu, né, depois que tudo foi resolvido, na época ele ganhava tipo $12 mil por mês da pólice de invalidez dele, ad eterno, né, porque não comprometeu a mortalidade dele, e sim a parte de morbidity, né, como a gente chama. Então, embora ele não pudesse mais ser médico, ele podia ser professor na universidade, e foi o que ele fez. Então, ele recebia o dinheiro da apólice de invalidez e, ao mesmo tempo, recebia o salário de professor, porque ele passou a lecionar numa universidade. Tá? Então, dependendo do profissional ou da família que eu trabalho, se é um médico, se é um advogado dentro de uma carreira promissora, dentro de um escritório promissor, se são profissionais liberais com receita crescente, a parte de invalidez é muito importante de ser conversado com o profissional que vocês têm. Tá? E por último, aqui eu coloquei a parte de seguro de carro. Óbvio que no Brasil as coisas são muito diferentes dos Estados Unidos, então eu vou passar esse tópico aqui e vou falar de algo que eu vivenciei e pude ver a importância, quer dizer, eu vivenciei não, né? Eu tomei um grande susto. Quando a minha filhinha pequena, né, a minha mais velha, na realidade, a Vitória, ela nasceu em 2006, tá? Ela nasceu em 2002. A minha caçulinha nasceu em 2006. Então, em 2003, eu havia comprado um imóvel para investimento, né, em New Jersey, na época onde eu morava. Tá? Eu me lembro de ter passado longas horas nesse imóvel, porque a gente estava pintando, deixando bonitinho, né, para os inquilinos mudarem.
e eu estava voltando, né, do imóvel para minha casa em New Jersey, 1h da manhã. Na época, minha esposa, né, hoje eu sou divorciado, mas ela estava dormindo no banco ao lado e eu dirigindo. Eu estava na I-95, quem conhece os Estados Unidos sabe que é uma das rodovias principais que liga Nova York até a Flórida, enfim, é uma rodovia federal gigantesca. No Brasil seria como dirigir, sei lá, em São Paulo, numa Bandeirantes ou numa grande rodovia, tá? Eu me lembro que eu estava na pista da esquerda, a umas, sei lá, provavelmente 70 milhas por hora, 75 milhas por hora, 110 quilômetros por hora, tá? Eu vi uma luz muito forte, eu tive reflexo de tirar o carro da pista da esquerda e jogar 2 pistas para o lado, né? Porque a rodovia era longa. Mas eu tive questão de 1 segundo depois que eu mudei de pista, um carro vindo. Imagina você numa rodovia dos Bandeirantes ou numa I-95, indo sentido norte, e um carro atravessar na tua frente, sentido sul, na pista norte. Assim, é coisa que difícil até de explicar, porque não aconteceu nada, foi aquela fração de segundo de um susto monstruoso que poderia ter terminado numa tragédia, né? Filhinha pequenininha em casa, com a minha sogra na época, né? A minha esposa dormindo do lado e eu numa colisão a 80 milhas por hora, com certeza fatal, teria acabado tudo ali. No dia seguinte foi quando eu liguei para um advogado e mandei fazer o bendito do meu testamento. Tá? E aí a minha segunda pergunta para o grupo, né? Nessa parte de gerenciamento de risco, quem aqui no grupo pode levantar a mão, né, e falar sim ou não, tem pelo menos essa parte feita, que é a parte testamentária. Todos nós vamos até 100. Mas se acabar amanhã cedo, eu tenho tudo isso desenhado como tinha que ser? Eu só tive porque eu passei um susto dessa magnitude e logo em seguida fui buscar um profissional para deixar todos esses documentos alinhados. Tá? Então, desde 2003 eu fiz algumas revisões periódicas, mas é um documento que está ali, né? Ad eterno, se eu viver até os 100 anos de idade, aquele documento que um dia eu fiz tem validade legal e jurídica. Então, eu realmente convido vocês a sentarem com um advogado. Estava vendo no Brasil, o custo hoje de um testamento básico gira em torno de R$ 1.500. Tá? E resolve muito a vida caso o inesperado aconteça. Principalmente, de novo, eu sei que eu estou falando muito em pandemia, mas é verdade. Né? Se Deus quiser, a maioria de nós, se virmos a contrair, vai ser como o nosso amigo Paulo, pegou, passou, acabou, foi uma gripe. Mas existe o outro lado, e pessoas que eu já ouvi falar, saudáveis, atletas, que em 7 dias estavam bem e foram ao óbito. Não justifica, é um período muito curto e muito agressivo. Então, acho que cuidar dessa parte como um todo faz parte, né, do gerenciamento de risco, como eu venho falando. Tá? Quando eu termino essa parte, então, se vocês virem ali embaixo, né, a nossa casinha, a gente está saindo do vermelho, né? Aqui eu cobri todos os componentes da parte de risco. Vida, saúde, invalidez, testamento, fundo de emergência. Agora a gente passa para aquela parte gostosa da vida, né? Tá tudo protegido. Se der tudo errado em todas as áreas da minha vida, e como eu falei, eu sigo esses princípios para mim. Eu tenho, graças a Deus, bastante seguro de vida, caso eu venha falecer de forma prematura. Eu tenho uma excelente apólice de invalidez. Mencionei para vocês agora do meu testamento feito em 2003. Tá? Fundo de emergência, óbvio, é o básico do que eu faço. Então, graças a Deus, eu não preciso me preocupar com essa parte também. Tá? Mas não é o que eu vejo no dia a dia do planejamento que eu desenvolvo para os meus clientes. Tá? E agora, passando para a parte gostosa, né, que essa parte aqui eles colocam como college funding, mas eu vou ser um pouco mais genérico. Na área de acúmulo, o que é a área de acúmulo patrimonial? É tudo que a gente vai fazer na vida. Compra de ações, tá? Compra de bonds, de corporações, de países, de governos. Então, aqui eu falo, é a criatividade de todos nós. Seja ela, né, eu estou lidando com uma família agora, aqui em São Paulo, esse cara tem 28 negócios diferentes. É uma mente brilhante. Ele gerencia 28 negócios
totalmente independentes, com maestria. O cara emprega 3.500 pessoas e eu me pergunto como que ele tem o dinamismo de fazer o gerenciamento de tudo isso da forma que ele faz. Então, obviamente, para essa pessoa, o acúmulo patrimonial dele vem através de abertura de empresas, crescimento, desenvolvimento e, eventualmente, vendas, a venda dessas empresas. Tá? Eu tenho clientes que são executivos de empresas multinacionais. Né? Quando eu entrei na indústria como um executivo de uma grande seguradora, foi onde eu comecei a olhar, tá bom, o que me ofereciam como um executivo? Sim, eu tinha o seguro de vida, eu tinha o A, eu tinha o B, eu tinha o plano de aposentadoria da empresa, mas se eu fosse depender 100% do pacote de benefícios que me era oferecido, ficaria um gap muito grande, né? Porque eu realmente preciso quando eu me aposentar. Então, essa é uma outra análise que precisa ser feita. Eu tenho um bom empregador, eu trabalho para uma multinacional, eu trabalho com uma empresa que oferece bons benefícios, maravilha. Vamos ver o que está faltando, porque, de novo, tendo passado pelo mundo corporativo e trabalhado com inúmeros executivos das mais variadas indústrias e do pequena, média e grande, é o que eu vejo. Existe um gap entre o que é oferecido e o que a pessoa realmente almeja um dia conquistar antes da aposentadoria. Então, é aí que entra o meu trabalho, né? Esse trabalho de análise. Vamos ver, tá bom, excelente. Gerenciamento de fluxo de caixa, eu ganho 200, eu ganho 100, eu gasto 80, tá bom, sobrou 20. O que eu faço com esses 20? Eu estou investindo para o meu futuro, eu estou gastando, vocês brincam, mas eu tive um cliente alguns anos atrás que era uma pessoa não tão disciplinada financeiramente, tá? Em New Jersey também, né? Eu morei muitos anos em Nova York, em New Jersey. Era um cara que ganhava uma fortuna no que ele fazia. Quando eu digo uma fortuna, era acima de $1 milhão por ano. Ele terminava o ano com $100 mil quase em cartão de crédito. Eu falava, não é possível. Como você consegue ganhar uma fortuna, né? Comparado com muitas pessoas, e terminar o ano com tantos problemas financeiros? E aí a gente foi fazer, obviamente, né, um raio-x financeiro para entender estilo de vida dessa pessoa, como que ele gerenciava os gastos. Maluco, o cara não tinha o que fazer de sexta-feira, ele entrava no avião, ia para Las Vegas e gastava $40 mil no final de semana em cassino. Né? Então, óbvio que, eventualmente, as finanças iam dar algum problema, né, no final das contas. Tá? Então, esse controle é muito importante a gente fazer. Então, na parte de acúmulo como um todo, é isso. O que eu estou fazendo, né, respondendo até a pergunta que essa pessoa me fez, Roger, o que você está fazendo no seu planejamento financeiro para você ter uma aposentadoria confortável? Então, é tudo isso que eu mencionei para vocês. Eu cuidei da base e aí eu tenho pequenos ovos em cestas diferentes. Tá? Então, as companhias que eu represento me oferecem uma quantia X em fundos de pensão. Tá? Das minhas receitas ou a sobra do que eu ganho, né, todos os anos, eu invisto em vários instrumentos. Eu tenho dinheiro no mercado financeiro, tenho títulos públicos, eu tenho a parte imobiliária, eu tenho carteiras diferenciadas e eu vou gerenciando isso da melhor forma possível. Negócios, né? A própria RC é um novo projeto que eu iniciei quando eu saí do mundo financeiro, mas é onde eu quero concentrar agora a minha melhor energia, porque eu acho que em alguns anos, né, com todos os projetos que eu tenho em andamento, é algo que vai adicionar ao agregado do meu valor patrimonial. Então, é isso. Tá? A parte de acúmulo, pensem assim, tudo que eu estou fazendo para o meu amanhã melhor vai entrar nessa parte do processo de realmente planejamento financeiro. Tá? E, por fim, eu vou falar um pouco da parte de distribuição. Tá? Eu brinco, mas graças ao nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, não sei qual é a opinião da grande maioria de vocês, mas aquele modelo antigo, e eu tenho vários clientes no Brasil dentro daquele modelo, uma quantia X aplicada, ganhando 10, 12, 13, 15% ao ano de rentabilidade sem esforço, tá?
não precisavam se preocupar muito no que fazer com o futuro. Isso tem mudado drasticamente. É só olhar a Selic há 3, 4 anos atrás e quanto ela vale hoje e aonde esse governo quer caminhar com a taxa de juros. Tá? Então, aquela conversa, como nos Estados Unidos, quando eu entrei na indústria em 2000, tá? Uma caderneta de poupança pagava 7%, 7,5% ao ano. Hoje ela é quase negativa, ela está muito próxima de zero. Então, se eu tivesse $1 milhão investido em 2000, sem esforço nenhum, eu ganharia $70 mil por ano. Hoje, eu não ganho nem $10 mil por ano. Então, eu preciso criar ferramentas financeiras para a parte de distribuição do meu patrimônio. Tá? Quanto eu acumulei quando eu chegar, né, em época de aposentar, quanto eu preciso para os meus gastos anuais e qual porcentagem do meu patrimônio eu vou conseguir gastar ou dilapidar todos os anos para poder ter uma aposentadoria digna. Tá? Então, essa parte de distribuição, eu falo, é a parte mais complexa de um planejamento financeiro. E primeiro, a gente não sabe por quanto tempo a gente vai viver. Né? Aposentadoria, as pessoas se aposentavam com 65 anos de idade, há 30 anos atrás, elas viviam a aposentadoria 5, 7 anos, 9 anos, 10 anos. Hoje, uma pessoa de 65, ela vai viver até os 90, 92, 94, 95. Tá? Imagina você criar reservas financeiras suficientes para durar 30 anos em aposentadoria. Então, essa é uma matemática muito complexa que precisa ser revisada, porque qual o maior medo do americano? Tá? Que ele viva mais do que o patrimônio que ele acumulou. E eu acho que é o mesmo medo do brasileiro, é o mesmo medo de todo mundo. Né? Eu acumulei um valor X, se eu viver um número de anos além do que eu projetei, como é que vai ser a minha vida financeira? Então, é importante dar uma olhada nessa parte também. Tá? E, né, como o Damiano mesmo colocou, aqui são dados do Social Security americano, a maioria das pessoas elas não planejam em falhar, mas elas falham em planejar. Eu acho que esse é um ditado brilhante. Ninguém acorda e fala, meu, eu vou bagunçar minha vida financeira de um jeito que não tem volta. Mas a falta de planejamento leva exatamente a isso. Tá? E esse próximo slide é o que eu falo. Existem somente 2 tipos de pessoas quando nos referimos à parte financeira. Tá? Primeira delas, os que gastam primeiro e guardam o que sobra. Não vai sobrar nunca. Se eu estou acostumado a focar na coluna de vou gastar o suficiente, se sobrar alguma coisa eu guardo, essa conta não dá certo. É por isso que, de novo, o padrãozinho do americano é vou guardar 10 a 15% do meu salário todos os meses como se fosse uma nova conta a pagar. Esse é o cara que ele guarda primeiro e o que sobrou depois que ele guardou, ele gasta. Então, é a mesma coisa, mas se eu utilizar o modelo 2, eu vou criar um mecanismo automático de todos os meses da minha vida colocar um pouquinho de dinheiro para trabalhar para mim, para um dia lá na frente virar algo substancial. Tá? Então, óbvio que o ideal, né, como diz aqui o desire, o ideal é a gente guardar primeiro e gastar por último. Tá? E aí eu convido vocês literalmente a darem uma olhada, tá? Em termos de reservas, em termos do próprio fluxo de caixa, dessa conversa do valor patrimonial, né? Não tem certo e errado. É o que é. Onde vocês estão hoje, né? No dia 7 de julho de 2020? Tudo que deu certo, tudo que deu errado, mas sabendo que nós temos uma vida a seguir, quanto a gente tem, de novo, em fundo de reserva, em poupança, ou quanto nós temos em valor patrimonial já para o dia que a gente fala, tá bom, hoje eu pego as minhas chuteiras, vou pendurar e vou curtir a vida. Então eu faço, de novo, muito esse cálculo com os meus clientes, tá? Para saber assim, tudo que deu certo, tudo que deu errado
e tá bom, esse período de hoje até o dia que você quer parar com 65, 67 ou 70 anos de idade, qual é o gap, né? Qual o buraco que a gente tem nesse tempo e o que a gente consegue fazer para suprir esse buraco. Tá? E aqui eu finalizo, né, essa minha conversa, a casa como um todo. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida. De novo, eu posso ajudar vocês a montar um orçamento familiar, eu acho que é básico, mas de novo, tem famílias que nem um orçamento familiar possuem. Tá? Se tiver muita dívida acumulada, quais são as estratégias de redução de dívida que a gente pode implementar para a gente, de novo, sair da coluna de gastos e entrarmos na coluna de investimento e guardarmos para o futuro. Parte dos legal documents, eu tenho uma infinidade de advogados que eu conheço no Brasil. Se vocês precisarem de alguma indicação, dependendo da região de vocês, eu posso indicá-los, porque não dá para dormir sem um testamento. Eu brinco, se a gente tem filho pequeno, esquece. Né? Eu tive um caso, anos atrás, em Nova York, de uma família que saiu para trabalhar, o marido e a mulher, tá? 2 filhos em casa com a babá. Essa família sofreu um acidente fatal. Tá? Os pais, da parte da mãe, demoraram 6 meses brigando com juízes em Nova York para conseguir pegar a custódia dos filhos e trazê-los para o Brasil, que era uma família de brasileiros. E o juiz que estava encarregado do caso afirmava que o melhor para aquelas crianças nascidas nos Estados Unidos é que elas ficassem em solo americano. Porém, tinha um pai brasileiro americano, uma mãe brasileira americana, as 2 crianças e 100% da família no Brasil. Não tinha lógica. Mas a avó e o avô, da parte da mãe, brigou por 6 meses nos Estados Unidos para conseguir pegar a custódia das crianças e trazer para o Brasil. Quando um testamento, onde a gente coloca ali o guardianship, ou guardianship no Brasil a gente chama de os tutores, né? Quem seriam os tutores em caso de morte prematura dos pais? Super importante, super importante. Tá? E aqui eu termino, como eu falei, ia ser uma apresentação bem básica, né, do planejamento financeiro, e eu abro para perguntas, caso alguém tenha alguma. Joia, Roger, muito bacana, viu? E até falando sobre essa questão, né, de coisas inesperadas podem acontecer, me veio o caso do Gugu Liberato, né? Que era uma pessoa que estava no seu auge ainda, né, da carreira e tudo mais, e aconteceu o que aconteceu, ele arrumando a casa dele, né? Caiu e, enfim, deu o que deu, faleceu. E teve uma briga aí, né? Acho que até deve estar ainda na briga, alguma briga, porque o testamento acho que era feito aqui, não era nos Estados Unidos, né? Ainda tem uma incerteza. E aí entra toda essa parte da instabilidade jurídica, infelizmente, do nosso país chamado Brasil, né? Existia um testamento, e mesmo com o testamento feito, a suposta mulher do Gugu, né, que quem conhece a história sabe que não é bem assim, né? Vai ganhar muita coisa. Tá? A parte dos Estados Unidos, o que eu sei, né, de fontes que trabalharam próximos à família? Ele tinha uma excelente apólice de seguro de vida, tá? Feita nos Estados Unidos, em benefício dos filhos. Então, isso ninguém mexe. Vai direto para os filhos, como ele desenhou. Mas o Brasil não importa. Não importa. Foi feita nos Estados Unidos, é para o pagamento do benefício lá fora, e não vai tocar no testamento, que realmente isso vai virar uma bagunça e uma salada de fruta. Tá? Então, mesmo no caso dele, que tinha muita coisa planejada, em virtude, de novo, do nosso país, infelizmente, ser tão complexo, gera toda uma discussão, revisão de testamento, quanto que a mulher lá vai brigar para ganhar, porque ela quer metade do patrimônio dele, o que por direito não era assim. Existia um acordo, né, entre as partes do que deveria ser feito. E inúmeros casos. Realmente, a falta do planejamento em momentos como esse, onde a coisa acaba de forma prematura, vira um problema muito sério, e eu vi isso a minha carreira inteira nos Estados Unidos, inteira. Imagino. E a insegurança, como você disse, a insegurança no Brasil segurança jurídica, né, muito grande, né? Muito triste. Sabe um dia ainda isso muda. Peço para você tirar do compartilhamento de tela para a gente ver todo mundo aqui.
E aí a gente Lógico. vai abrir então para perguntas. Acho que já tem algumas perguntas aqui no chat. Bom, aqui o Oscar falou que realmente ele vê que hoje esse planejamento é essencial para construir um futuro mais seguro, que ele não tinha até pouco tempo atrás essa visão, né? Isso é bem verdade. O brasileiro, de forma geral, como o próprio Roger falou, não tem essa visão, né, do longo prazo, né? Tem uma visão muito mais curta do que agora, né, do que vai acontecer amanhã. E o Marino faz Exato. uma pergunta aqui sobre, Roger, como podemos fazer uma avaliação dos investimentos e ter uma recomendação? Então, Marino, isso eu faço no modelo bem padronizado, né? Eu tenho um questionário financeiro que eu forneço para os meus clientes, onde nesse questionário é literalmente como se fosse uma tomografia do cérebro, mas é uma tomografia da área financeira, tá? Então, ali a gente vai colocar tudo. Eu tenho tanto em fundos de ações, tanto em ações, em títulos, e aí a gente faz uma análise técnica, né, do que realmente esses investimentos são. Geralmente eu coloco isso em porcentagem, porque com todo o respeito do mundo, o brasileiro adora imobilizar patrimônio. Então você pega uma família com 1 milhão de patrimônio, com 10 ou com 100, ele tem 90% ou 95% do patrimônio dele imobilizado. Tá? Então eu faço um cálculo bem técnico de quais as porcentagens, baseado num grau de risco, se é uma pessoa conservadora, se é uma pessoa moderada, agressiva, se é uma pessoa agressiva, eu faço uma análise patrimonial em termos de quadradinhos, né? Quanto está em imóvel, quanto está no mercado de ações, quanto está em renda fixa, renda variável, enfim, estruturas de aposentadoria, e aí eu posso fazer uma recomendação, mas somente depois que a gente faz uma avaliação completa de todos os holdings, né, que aquela família tem, incluindo muitas vezes, dependendo do patrimônio, quanto está no nome do marido, quanto está no nome da esposa, né, se for uma comunhão total de bens, comunhão, separação de total, enfim, a gente faz uma análise bem técnica para saber aonde e o que recomendar. Tá? Não sei se eu respondi a tua pergunta, Marina. Dá um joinha ali ou coloca no chat. Tá? O Oscar, né, fez o comentário, é verdade, né, eu falo culturalmente, infelizmente nós não aprendemos, não tem nada de errado com isso. Né? Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu menciono isso numa das aulas aí que eu já apresentei para um outro grupo, eu saí de um Brasil que tinha 80% de inflação ao ano. Né? De repente você chega nos Estados Unidos, você olha um documento que é uma pessoa jurídica, vamos dizer que tenha um imóvel lá dentro, onde aquela família criou uma estrutura de perpetuidade no patrimônio para 1000 anos. Você fala, como assim? No Brasil a gente não consegue planejar o final do ano. Como que nos Estados Unidos você consegue montar uma estrutura para 100 anos, 200 anos, 500 anos? Existe. Existe planejamento para filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Eu fiz um estudo da família Rockefeller, né? A família Rockefeller tem 171 herdeiros que vão usufruir de muitos bilhões que o John Rockefeller iniciou em 1867. Ninguém vende uma árvore do patrimônio acumulado, porque todas as estruturas usufruto em vida, morreu, vai para a próxima geração, morreu, vai para a próxima geração. É uma coisa fantástica. E no Brasil, o que a gente vê? Primeira geração constrói, aí morreu essa primeira geração, a segunda geração, 50% das vezes, são brigas homéricas, e quando chega na terceira geração, desculpa o português claro, é pancadaria para tudo que é lado. Não tem acordo da terceira geração para baixo, porque não existe um plano de sucessão. Não existe. E, no entanto, é o que eu falo, o Bill Gates demorou 15 anos para desenhar a saída oficial dele da Microsoft. Vamos falar em planejamento estratégico e saída do negócio? Você planejar a tua saída da tua empresa por 15 anos é algo que nós brasileiros não conseguimos nem mensurar, nem mensurar. O Rodrigo quer... Bernardo, 2 perguntas, manda para nós. Na verdade, eu estava escrevendo ali, mas acho que vai ser mais rápido eu falar do que escrever. Tá.
Eu uso uma planilha no Excel, na verdade, eu queria saber a tua opinião sobre isso. No caso, a minha ela é bem complexa, no caso, porque eu uso, tem lançamento a lançamento de cada coisa, por exemplo, cartão de crédito, despesas de casa, essas coisas, então tem lançamento linha a linha, vamos dizer assim, e Sim. por mês ainda variável, né? Mas eu digo assim, no geral, a maioria do pessoal hoje em dia acho que acredita que gosta de usar uma planilha, alguma coisa assim, principalmente Excel, né? Sim. Para fazer pelo menos um controle básico, né? Eu acho Isso. que o que você vê com esse olhar assim? Então, Bernardo, para responder a tua pergunta, isso depende de cada família, né? Não tem uma resposta que é a única resposta. Se para você uma planilha detalhada te deixa mais confortável com as tuas finanças, eu acho que está perfeito. Eu uso uma plataforma americana que é chamada eMoney, né? Tudo bem, uma plataforma paga, uma das seguradoras que eu represento me oferece. Eu coloco sincronizado todas as minhas contas bancárias, cartões de crédito, tudo que eu tenho, e a plataforma me dá diariamente o meu valor patrimonial. Os únicos variáveis não tem como eles calcularem o valor de imóvel, então tem que manualmente, uma vez por ano, calcular e jogar na planilha. Mas toda a parte de mercado de ações, títulos, tudo que é relacionado a entrada e saúde, entrada e saída, hoje esse banco de dados analisa isso para mim diariamente da forma que eu quero. Óbvio que nem todo mundo está nesse grau de sofisticação, mas porque eu aprendi isso nesse mundo sofisticado lá fora. Uma planilha do Excel com as despesas mensais básicas, qual que é o importante? É realmente sabermos o que entra e o que sai. Não adianta, eu faço isso há 20 anos, eu posso sentar individualmente com vocês, com raras exceções, a gente tem isso na ponta do lápis. Entrou X, saiu Y, sobrou ou faltou a quantia X. Então não tem uma resposta certa. Pode ser algo mais genérico, como pode ser algo extremamente sofisticado, como você faz, com todos os lançamentos, é o que te deixa mais confortável. E eu teria o maior prazer do mundo em rever isso com você individualmente. Tá? Rodrigo fez uma pergunta aqui também, fluxo de caixa livre e EBITDA. Quais desses modelos considero mais prático e rápido para ser utilizado? Rodrigo, Business Valuation, eu não posso falar pelo Brasil, porque, de novo, eu utilizo os modelos americanos e não somos nós que fazemos Business Valuation. Existem empresas terceirizadas que, quando a gente precisa fazer um cálculo, ou a empresa, né, ou o cliente contrata essas empresas e, dependendo do tamanho do negócio, as próprias seguradoras possuem parcerias estratégicas com essas empresas para fazer o Business Valuation. Então, tecnicamente, eu não posso te dar uma resposta, porque geralmente isso vem mastigado para mim lá fora. Então, no Brasil, estando fora 20 anos, não é muito, eu não tenho muito parâmetro nacional para poder te dar uma resposta. Tá? Tranquilo. Eu acompanhei várias empresas fazendo esse trabalho, né? Uma delas, nós tivemos 3 variações de cálculos pelo fluxo de caixa livre. A variação não chegou a 5%, era um valor de milhões nesse caso. Então, foi bastante aceito. E, claro, sim, copiado esse modelo, mas embora não é aconselhável que seja copiado, ele foi adaptado. Outras empresas viram e associaram, falaram, eu quero esse modelo. Eu falei, não dá para você pegar e colar, né? Não é possível fazer isso. Aí vai acompanhando várias outras empresas desse modelo. E assim, no nosso mundo, né, um delta aí, uma diferença de 5%, 7%, é uma diferença aceitável e negociável, porque eu já tive casos onde nós tínhamos também 3 business valuation por um acordo societário entre sócios, e a diferença entre as empresas chegou a ser, praticamente eram 10%. Então, quem está certo e quem está errado? Está todo mundo certo e está todo mundo errado, ao meu ver. Seguindo aí a explanação do Bernardo, né? Então, nessa quarentena, fiquei uns 40 dias isolado, praticamente. Fui uma fazenda e falou, vamos fechar aqui, né? Então, juntei minha família e fui embora. E lá desenvolvi uma planilha em Excel. Hoje eu estou adaptando ela para o Axis. Legal. E vendendo ela via plataforma Hotmart. Ou seja, saiu o negócio. Saiu o negócio. Então, ou seja, surgiu uma nova empresa ali. Em 20 dias estava montado.
E eu falo, é tão básico, mas a grande maioria de todos nós realmente não para fazer um cálculo tão básico como esse. E super, super importante se a gente quiser, né, acompanhar as finanças, ter um crescimento financeiro saudável, entender o que deu errado, por que deu errado. Pura corda, né? Oi? Perdão. Alguém falou que vazou. Tá. Então, acho que é isso. A ideia, né, foi essa. Damiano, você queria completar alguma coisa, complementar? Na verdade, eu queria fazer uma pergunta bem simples agora. Mas a mais simples de todas aqui, né? Qual a tua visão sobre o mercado com essa pandemia? Quando que volta, se não volta? Pergunta simples. É a pergunta de $1 milhão. Como eu queria ter uma resposta na ponta da língua? Eu estou acompanhando diariamente os dois mundos, eu falo. O mundo, né, América Latina e principalmente Brasil, e estou acompanhando o mundo Estados Unidos, que é o meu mundo. No meu mundo americano, ser brasileiro nesse momento não poderia ser a pior coisa do mundo. Em virtude, vamos falar da parte técnica, né? O CDC, que é o Center of Disease Control, o departamento que controla doenças no mundo todo. O Brasil está na categoria 3. Estando na categoria 3, é por isso que brasileiro não pode ir para os Estados Unidos. Tá? Em virtude de o CDC, né, que é esse órgão global, colocar o Brasil na categoria 3. Então, mesmo que eu tenha clientes prontos para fazer negócio comigo hoje, que é nos Estados Unidos, eu não consigo levá-lo daqui para lá em virtude da pandemia. Então, eu preciso aguardar, passar essa onda toda, vir a segunda onda, ver o que vai acontecer e quando que as portas estarão abertas para brasileiros, em termos de negócio, poderem ir para os Estados Unidos. Aí, para gravar um pouco mais, a Europa fechou as portas para o Brasil essa semana, a Europa como um todo. Então, o brasileiro não pode ir para a Europa também. Então, em termos de negócios, para mim, eu falo, é um ano para muito plantio e pouca colheita. Né? Porque o que eu faço é isso, eu levo famílias afluentes brasileiras para fazer investimentos, seja em estruturas de seguro. A parte de investimento de bolsa é outra coisa, isso hoje é tudo feito via plataforma, muito fácil. Mas para essa parte de sucessão patrimonial, planejamento de herança que envolve estar presente nos Estados Unidos, a coisa está bem complexa. Então, respondendo a tua pergunta, esse meu lado americano, e falo isso com todo respeito e modéstia no meu coração, até isso no Brasil é complexo, né? Porque existe essa batalha política que não tem fim, né? Não vou falar quem é de esquerda, quem é de direita, quem é do centro. Não existe um apoio ao governo. Vamos dizer, quando o Trump entrou, eu sempre fui Obama, Bill Clinton, um cara mais tombadinho para uma esquerda decente, não uma baixaria que a gente vê no Brasil. Quando o Trump entrou, eu falei, acabou o mundo. Esse cara foi fantástico para os Estados Unidos. Tirando a parte de racismo, de imigração, ele odeia imigrante, blá, 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 blá. A economia americana foi fantástica até a pandemia. Então, é o que eu falo, eu tive que rever os meus conceitos e pode voltar nos meus feeds, no Facebook. Em algum momento tem lá, estou apoiando o meu presidente Donald Trump. A gente não vê isso no Brasil. O cara de esquerda quer que o Bolsonaro morra de Covid-19 hoje, não é nem amanhã, né? E o cara de direita, ele está perdido, porque ele não consegue governar com essa podridão política que tem em tudo que é canto. Então, é um país complexo, tá? Queria ter uma resposta, eu acho que a pandemia, a gente não veio essa onda lá fora, né? A Flórida abriu as portas, 3 semanas depois, os casos deram um jump, assim, absurdo. São Paulo abriu hoje as portas. É muito cedo para saber o que vem pela frente, mas, ao mesmo tempo, é assustador. Não tem uma vacina, tem muita coisa em andamento, mas enquanto a gente não tiver uma resposta concreta para o problema, portas abertas, os números cresceram, as mortes diminuíram, a solução está a caminho, vem ainda muita incerteza com isso. Então, economicamente falando, eu acho que vai ser
eu não gosto de usar termos muito pesados, mas vai ser devastador para muitas pequenas e médias empresas. Devastador. E ainda é muito cedo para a gente saber realmente o impacto econômico de tudo isso. Então, o que eu aconselho? Criatividade, é o que eu estou fazendo. Estou recriando o meu negócio todos os dias. O que eu posso melhorar? Tá bom, essa porta está fechada? Que porta que eu posso abrir para suprir essa porta que está fechada até a coisa realmente normalizar? Então, queria ter uma resposta concreta, mas é aquilo, assim, né? Minha cunhada está internada para fazer uma cirurgia nas costas, eu posso falar isso. Ela fez o exame do Covid anteontem, 2 dias atrás, testou positiva, né? Não só a cirurgia não vai ocorrer, e ela morrendo de dor nas costas, porque ela está bem machucada, querem transferir ela para um departamento do hospital, onde só tem pacientes com Covid. E, ao mesmo tempo, a gente tem certeza que ela pegou o Covid há 2 meses atrás, quando ela perdeu paladar, olfato, blá, blá, blá. Ficou 1 semana de cama, mas não tinha um teste a ser feito de forma muito rápida em São Paulo. Então, assim, você tem que passar, né, o estresse de uma pessoa que está acamada com sérios problemas na coluna e ter que entrar na parte política da conversa, transfere para um departamento onde só tem pessoas com Covid, o que faz? Manda para casa. É, infelizmente, a versão brasileira de como as coisas acontecem. Então, isso é assustador. Né? Assustador. E até então, na construção civil... Oi? E até na construção civil, onde eu tenho uma incorporadora, ela está recuando já. Ou seja, começou um pico, ela já tá recuando, empresas fornecedoras estão deixando de atender. Sim. E, infelizmente, hoje tem que dispensar pessoal. É isso. É isso que já aconteceu hoje e vai ser decorrente a semana também. Bem que teve um professor, agora não me lembro o nome dele, acho que é Belmiro Valverde, né? Ele escreveu um livro que falava, né, que o Brasil não é para amadores, né? De forma alguma. Infelizmente, né? Poderia, eu falar, é um país com imensos, eu falo, com toda a bagunça que existe aqui dentro, ainda é a 9ª maior economia do planeta Terra. Imagine se a gente conseguisse realmente fazer o barco andar na direção certa. Seria fantástico, um país com muitas oportunidades. Né? Então, mas alguém tem uma pergunta, pessoal? Não? Opa, está dando os parabéns aqui. Excelente explanação, tema muito bom, obrigado. Bom, então acho que vamos encerrar por aqui, Roger. Né? Acho que o Bernardo quer falar alguma coisa, Bernardo? Opa, tá batendo palma. Não, tô tranquilo. Deu para entender bem aí das suas explicativas e tudo aí, da visão também do mercado e tudo mais. Assim, excelente aí a palestra e a Masterclass aí foi sensacional. Aí a de hoje é espetacular. Obrigado. Me coloco. E eu só queria falar que eu já fiz uma lista dos meus erros de novo e já tô aqui meio desesperado para começar a consertar, viu? Obrigado, Roger. Imagina, Paulo. Prazer, viu, Damiano? Muito obrigado pelo convite. Adorei estar com vocês e, de novo, estou à disposição. Se alguém tiver alguma pergunta, pode entrar lá no grupo, me manda um inbox e a gente conversa. Tá bom? Muito obrigado. Parabéns. Muito obrigado. A sua belíssima Masterclass aí, viu, Roger? Você, como sempre, muito claro nas suas colocações, a sua explicação, não tem como a gente ficar com dúvida. Muito obrigado mesmo e conte com a gente também, na hora que quiser fazer novamente, fazer sobre um novo tema, a gente está aberto aqui a abrir as portas para você aqui, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Na sequência, vamos falar um pouco mais na semana sobre quem estará aqui na semana que vem. Aí vocês acompanhem nas redes sociais, tá bom? Muito obrigado. Roger, valeu. Mais uma vez, obrigado, gente. Boa noite. Obrigado, Damiano. Um abraço. Boa noite. Mais noite. Um abraço.